Muito bem, pessoal. Vamos trabalhar agora o tópico número 12 de permutações caóticas dentro de análise combinatória. Ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho caso você tenha gostado. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, história da matemática. Quando for muito importante, quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Permutações caóticas. Tudo foi gerado por um matemático chamado Nicolaus Bernoulli, que viveu de 1687 a 1759. O matemático suíço citado, ele propôs o problema das cartas mal endereçadas, cujo objetivo era esclarecer de quantas formas distintas se pode colocar N cartas em N envelopes, endereçados a N destinatários diferentes, tal que nenhuma das cartas seja colocada no envelope correto. Quem se propôs a resolver esse problema foi o também matemático suíço Leonhard Paul Euler, que viveu de 1707 a 1783, considerado historicamente o matemático mais profílico da história. Então ele empenhou-se em resolver essa questão, que ficou conhecida com o nome de permutações caóticas ou desordenamentos ou desarranjos, onde nenhum de seus elementos está presente no seu lugar de origem. Bem, para estudar essa proposta de problema, nós vamos relembrar os diagramas de Venn-Euler. Vamos ver o número de elementos da união de conjuntos. Genericamente, nós vamos tratar jogo da velha X como o número de elementos do conjunto X maiúsculo, ok? No caso de dois conjuntos, nós temos ali o número de elementos da interseção de A com B. À esquerda, nós temos o número de elementos do A menos o número de elementos da interseção do A com o B. E à direita, o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção do A com o B. O número de elementos da união de A com B, nós vamos ter que somar essas três expressões aí. E aí, nós vamos ter o cancelamento desses dois monômios, que são simétricos. Então, vai sobrar. Número de elementos de A união B é o número de elementos do A, mais o número de elementos do B, menos a interseção deles. Bem, procedendo de forma análoga, o que daria, aliás, um trabalho imenso, nós vamos tentar simplificar e colocar direto o resultado para vocês. Vamos ver aqui o número de elementos de A união B união C, que vai ser o número de elementos do A mais o número de elementos do B, mais o número de elementos do C. Nós temos aí uma soma. E agora nós temos uma diferença das interseções 2 a 2. Então, menos o número de elementos de A interseção B, menos o número de elementos de A interseção C, menos o número de elementos de B interseção C. E temos agora a soma do número de elementos de A interseção B interseção C. Bem, utilizando o princípio da inclusão e exclusão, que seria também conhecido como Teorema de Da Silva, nós vamos ter que o número de elementos da união de N conjuntos é igual à soma dos números de elementos das interseções de números de conjuntos ímpar, subtraído da soma dos números de elementos dos conjuntos par. Elementos par. Bem, o exemplo 1. Determine o número de permutações simples dos elementos A1, A2, A3 até AN, nas quais A2 está presente na segunda posição ou A3 está na terceira posição. Vamos à solução desse quebra-cabeça. Vamos chamar de A maiúsculo 2 o número de permutações em que A2 está na segunda posição. Logo, o número de elementos de A2 seria a permutação de N-1, porque o A2 está fora, então fica o fatorial de N-1. Raciocínio idêntico para A3. Então, o número de elementos de A3 vai dar a permutação de N-1 e também vai dar o fatorial de N-1.
o número de elementos de A2 interseção A3 vai dar a permutação de n-2 elementos, vai dar n-2 fatorial. Pelo princípio da inclusão e exclusão, o número procurado é número de elementos de A2 união com A3 vai ser o número de elementos de A2 mais o número de elementos de A3 menos o número de elementos de A2 interseção A3. Colocando as expressões obtidas lá em cima no canto direito, nós vamos chegar ao dobro do fatorial de n-1 menos o fatorial de n-2. Nem seria necessário tornarmos essa expressão mais ampla, mas assim o faremos. No lugar do n-1 fatorial, eu posso colocar n-1 multiplicado pelo fatorial de n-2. Agora eu posso botar o fatorial de n-2 em evidência, fica 2n-2 menos 1. E, portanto, 2n menos 3 multiplicado pelo fatorial de n-2. Isso não é para decorar, é para entender. Então, vamos em frente, com mais um exemplo. Exemplo 2 é o seguinte: determine o número de permutações simples dos elementos A1, A2, A3 até AN, nas quais A2 não está presente na segunda posição, A3 não está na terceira posição e A4 não está na quarta posição. Então, esse problema não é o A2, o A3 e o A4 está na sua posição. Aqui é não estar. Esse problema tem uma ligeira diferença em relação ao anterior. Então, vejamos. Bem, o número de elementos de A2, o número de elementos de A3, de A4 vai dar a mesma coisa, vai dar a permutação de n-1, que é o fatorial de n-1. Nós também temos que o número de elementos de A2 interseção A3 vai dar a mesma coisa que o número de elementos de A2 com A4 e o número de elementos de A3 com A4. Vai dar o fatorial de n-2. Sabemos também que o número de elementos de A2 interseção A3 com a interseção A4 vai dar o fatorial de n-3, porque são n objetos menos os 3 que eu estou querendo tirar a interseção. Então, fatorial de n-3, ou seja, permutação de n-3. Pelo princípio da inclusão e exclusão, nós vamos chegar ao número de elementos de A2 união com A3 união com A4, com a soma dos números de elementos de A2 com o número de elementos de A3 com o número de elementos de A4, tirando as interseções 2 a 2 e somando a interseção 3 a 3, que só tem uma. Bem, continuando a partir dali, nós vamos colocar no lugar de A2, A3 e A4, n-1 fatorial. No lugar de interseção de A2, A3, A2, A4 e A3, A4, vamos colocar n-2 fatorial em cada parcela. E no lugar do número de elementos de A2, interseção A3, interseção A4, vamos colocar o fatorial de n-3. Bem, agora somando todo mundo, vai ficar o triplo do fatorial de n-1, menos o triplo do fatorial de n-2, mais o fatorial de n-3. O problema pede. Agora, como ele falou não para A2, A3 e A4, você vai ter que fazer as permutações simples dos n objetos e retirar o número de casos da união de A2 com A3 e A4, que a gente acabou de calcular. Então, a expressão vai ficar fatorial de n menos aquela expressão que nós achamos anteriormente. É só agora mudar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Melhor, dentro do colchete. Percebam que há uma alternância dos sinais de mais e de menos. Isso vai ser fundamental para que entendamos o próximo passo. Exemplo 3. Os 4 funcionários de uma repartição trabalham cada um em uma mesa, todos na mesma sala. O chefe da repartição determinou que os funcionários trocassem de mesa entre si. Os funcionários podem ser realocados na sala de modo que nenhum funcionário passe a ocupar a mesa que ocupava. Antes da realocação, de quantas maneiras diferentes os funcionários podem se dispor? Aí estão as opções, essa questão de concurso. Nós vamos dar a primeira solução de maneira que vocês soubessem fazer sem conhecer permutações caóticas. E depois vamos dar 2 soluções envolvendo o conhecimento de permutações caóticas, o inicial e o aprofundado. Bem, solução 1. Nós temos os elementos A, B, C e D nas verticais e ali nós vamos contabilizar as permutações caóticas. Bem, na coluna onde você está vendo A, não pode aparecer o A, então só pode aparecer B, C e D. Na coluna onde está o B, não pode aparecer o primeiro que eu coloquei no lugar do A e nem o B. Então nós temos essas possibilidades aí.
Agora, na coluna do C não pode aparecer o C e nenhum dos outros dois que já estão posicionados. E na coluna do D não pode aparecer o D e nem os anteriores já posicionados. Então, quantas permutações caóticas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 é a resposta. Bem, agora vejamos o seguinte. Se fôssemos fazer segundo uma outra linha de raciocínio, nós teríamos o número de elementos de A1, depois número de elementos de A2, número de elementos de A3, número de elementos de A4. Seria as permutações de 4 menos 1, ou seja, permutação de 3, ou seja, 3 fatorial. Em que quantidade? Combinação de 4, 1 a 1. Agora, se eu pegar 2 a 2, vai dar a permutação de 2 em todos esses casos. Quantas são as parcelas nesse caso? Combinação de 4, 2 a 2. Agora, 3 a 3, essas são as possibilidades. Então, vai dar combinação de 4, 3 a 3. Vai dar o fatorial de 1, que é a permutação de 1. E, finalmente, a combinação de 4, 4 a 4, que vai dar a permutação de 0, que é 0 fatorial. Então, o número de elementos de A1, união com A2, união com A3, união com A4, vai dar combinação de 4, 1 a 1, multiplicado por 3 fatorial, menos combinação de 4, 2 a 2, multiplicado por 2 fatorial, mais combinação de 4, 3 a 3, multiplicado por 1 fatorial, menos combinação de 4, 4 a 4, multiplicado por 0 fatorial. Observem a alternância dos sinais de mais e de menos. E a ordem crescente das combinações. Primeiro 1 a 1, depois 2 a 2, depois 3 a 3, depois 4 a 4. Os fatoriais começam no 3, vão baixando 1 até chegar no 0. Mas o problema não pede isso. Ele pede as permutações simples de 4 menos o número de possibilidades que a gente acabou de calcular. Isso são as permutações caóticas de 4 objetos. Bem, voltando à forma como terminamos o slide anterior, nós íamos querer isso daí. Então, vamos substituir o resultado do slide anterior e agora faremos permutação de 4, que é 4 fatorial, menos as somas ou subtrações de produtos que vocês estão vendo, uma vez calculadas as combinações. Melhorando esses cálculos, temos o 3 fatorial simplificando, o 2 fatorial simplificando, o 1 fatorial simplificando e o 0 fatorial simplificando. Bem, agora trocando o sinal de todo mundo dentro do parênteses, o 4 fatorial com 4 fatorial cancela. E agora temos que o D4, botando o 4 fatorial em evidência, fica a soma subtração alternadas dos inversos de 2 fatorial, 3 fatorial e 4 fatorial. Então vai dar 24, que multiplica 9 sobre 24, corta 24 com 24, e o resultado é 9, batendo com a primeira solução, sem considerar a teoria nova. Bem, o problema proposto por Bernoulli era o seguinte: de quantas maneiras distintas pode-se colocar N cartas em N envelopes endereçados a destinatários diferentes, de modo que nenhuma das cartas seja colocada no envelope correto. Fórmula para calcular o número de permutações caóticas ou desarranjos de N objetos. Seguindo a linha do que vimos na solução número 2 do problema anterior, veríamos que haveria alternância dos sinais de mais e de menos nos inversos dos fatoriais de 0 até N. E do lado de fora do colchete, nós teríamos o produto do N fatorial para encontrar as permutações caóticas de N objetos. Aquele menos 1 elevado a N no final das parcelas dentro dos colchetes é utilizado da seguinte forma: o menos 1 elevado a número par dá positivo, então dá 1. O menos 1 elevado a número ímpar dá negativo, dá menos 1. Isso é para garantir a alternância dos sinais de mais e de menos, perceberam? Bem, nós temos a função inteiro mais próximo de x, não precisa maiores detalhes, mas eu estou colocando matematicamente o que é. E a fórmula reduzida para as permutações caóticas. Aquela fórmula do retângulo rosa que você está vendo ali em cima, pode ser simplificada para isso daí. Permutações caóticas de N objetos é o inteiro mais próximo da razão entre N fatorial e o número de Euler. Essa fórmula é obtida por desenvolvimento de séries. Portanto, nós chegaríamos a essa fórmula trabalhando com conceitos de matemática um pouco mais avançados, além do curso que nós estamos trabalhando. Ok?
mas podemos utilizar com segurança. A solução 2. Aqui está a tabela que a gente já obteve. Agora, a solução 2 seria usando a fórmula d de n igual ao fatorial de n multiplicada por essa soma e subtração de inversos de fatoriais que vocês estão vendo ali. O n é 4, porque são 4 objetos, A, B, C e D. Então, o D4 seria isso daí. Bom, vamos agora calcular 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial. 1 menos 1 cancela. Então, fica 4 fatorial multiplicado pela soma-subtração das frações. 1 meio, 1 sexto e 1 24 avos. Fazendo as continhas, vai dar 24 vezes 9 sobre 24, corta o 24 com 24 e dá 9, batendo o resultado com a primeira solução. E agora a terceira solução, eu coloco mais uma vez a primeira solução, e agora vamos seguir a fórmula simplificada. Então vai dar d de 4 igual ao inteiro mais próximo da razão de 4 fatorial para o número de Euler. O número de Euler é 2,718, como a gente já sabe. Então vai dar o inteiro mais próximo de 8,83. Só pode dar o quê? Vai dar 8 ou vai dar 9? Vai dar 9, o 9 está mais perto. Então a resposta é 9. Perceberam como é muito mais fácil fazer desse jeito? Muito bem. Agora o exemplo 4 é para casa. Ana, Beatriz, Carlos, Denis e Eduardo brincam entre si de amigo oculto. O nome de cada um é escrito num pedaço de papel e colocado numa urna. A seguir, cada participante da brincadeira retira da urna um dos pedaços de papel ao acaso. De quantas formas pode ocorrer a distribuição, tal que nenhum dos participantes retire o seu próprio nome? É um problema de permutações caóticas, a resposta é 44, e vocês fazem para casa. Agora o exemplo 5. Quantas são as permutações de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que tem exatamente 4 elementos no seu lugar primitivo? Bom, eu não disse aí que é 1, 2, 3 e 4. Pode ser dos 10, qualquer combinação de 10, 4 a 4, ok? Então vamos resolver. Solução 1 seria pela fórmula um pouco maior. O n agora seria 6. Então eu calcularia o D6, que daria isso daí. Fazendo as contas, vai dar 265. Acontece que eu tenho que pegar 4 dos 10 que tem que estar na posição original. Então, eu tenho combinação de 10, 4 a 4, multiplicado por D6. Isso vai dar 55.650. Agora, a solução 2 pela fórmula reduzida. Você vai fazer combinação de 10, 4 a 4, multiplicado por D6. Então, calculando essa combinação pela fórmula reduzida, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 4 fatorial. E multiplicado pelo inteiro mais próximo da razão entre 6 fatorial e o número de Euler. Bem, vai ficar 210 multiplicado por 264.901, o inteiro mais próximo. Então, vai dar 265 multiplicado por 210. Isso vai dar 55.650, que bate com a resposta feita anteriormente. O exemplo 6 é para você fazer para casa. Quantas são as permutações da sequência abaixo que tem exatamente 5 elementos no seu lugar primitivo? Agora são 12 elementos e 5 elementos no lugar primitivo. Vocês vão fazer para casa, o resultado é 467.208. E a questão 7, que também é para casa. Determine o número de permutações caóticas da sequência abaixo, nas quais os números 1, 2, 3, 4 e 5 ocupem alguma ordem os 5 primeiros lugares. Os números agora vão de 1 a 12. E a resposta é 222.480. Fica também para casa. Bem, a nossa bibliografia para a preparação dessa aula é essa que vocês estão vendo aí. Se vocês gostaram da aula, por favor, não esqueça de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, o Azimuth Matemático. Até a próxima aula e bom final de semana.